Bom dia a todos e a todas. Hoje, 30 de agosto de 2020. Continuamos aí em plena pandemia. Chegamos aí à casa dos 120 mil mortes e continuamos ainda nesse platô terrível de aproximadamente 1.000 mortes por dia. Então, o vírus continua a ser combatido. Não existe a vacina ainda e todos temos que continuar vigilante na nossa defesa, na defesa da nossa saúde. Temos cuidado quando sairmos, usar as máscaras, a higienização das mãos e assim se precaver do vírus, porque não existe vacina. E a hidroxicloroquina propagada ainda pelo presidente da República não é cura, não combate o vírus Covid-19. Então, cuidem-se, continuam cuidado. Com relação à semana, começamos a semana com esse lançamento aí do governo federal, numa cópia do Minha Casa Minha Vida, a Casa Verde e Amarela. Na verdade é azul, né? Até isso é fake. E não atende a demanda do qual o projeto inicial Minha Casa Minha Vida foi concebido para atender a demanda reprimida de mais de 8 milhões de moradia, do qual 70% a 80% está na faixa 1, que atende até R$ 1.800, que praticamente foi cortada nesse governo e não é abordada nesse programa da Casa Verde e Amarela. Então continuamos aí, continuaremos com esse déficit habitacional, porque o governo não tem uma preocupação com as camadas mais pobres da população. Se você ler bem o projeto e o programa, e eu li, não atende a grande demanda que é a essa faixa aí 1, que é do antigo programa Minha Casa Minha Vida. E para dizer que realmente não atende, você basta ver o lançamento do programa. Quem falou lá no lançamento do programa no Palácio do Planalto foi o presidente da FEBRABAN, né, da Federação dos Bancos. Nem o presidente da Constituição Civil estava lá. Então é um programa, mais uma vez, em função do juro, em função do capital financeiro e não para atender a grande demanda de moradia do Brasil. Esse é um ponto. O outro ponto que nós vimos foi a pesquisa, né, que teve aí a pesquisa com relação à questão da violência do Brasil, né, da Atlas. Então essa pesquisa já confirma aquilo que nós já sabíamos, né? Aqueles militantes, o pessoal que atua nas comunidades já sabem. 75% dos homicídios do Brasil, na sua grande maioria, atinge principalmente os negros e os pobres, né? E a grande marca está aí na faixa de 15 a 29 anos, que são jovens negros de periferia, que são mais de 53% das mortes de homicídio pelo Brasil. Então, dando continuidade a um governo que realmente não atende a essa população marginalizada que simplesmente discrimina. Ser negro nesse país, infelizmente, é ser alvo das balas perdidas, alvo das políticas de discriminação. Então é muito difícil, temos que unir forças e lutar muito para que os nossos direitos sejam alcançados. Esse é mais um ponto da semana, né? E o outro ponto da semana, no que diz respeito à questão aí dessa medida provisória aí, estapafúrdia, da questão do estupro, né? Das meninas e adolescentes, que são a maioria vítima do estupro nesse país, ter que ter o acompanhamento policial para fazer a denúncia, né? Submetendo a nossa adolescência feminina a mais e as mulheres a mais uma violência, além da própria violência do estupro. Isso é um absurdo. Alguns deputados já entraram aí para derrubar essa medida provisória. Um absurdo esse governo, que não entende nada de direitos sociais, não entende nada de políticas das mulheres, não entende nada de políticas sociais, né? Então é um governo que continua fake, continua mentindo. Sua maior propaganda é fazer com que os projetos dos outros, que ele não tem criação nenhuma do projeto, transformou Minha Casa Minha Vida em Verde e Amarela, transformando Bolsa Família nesse programa de renda que não se sabe aonde vai chegar, porque é uma divisão interna dentro do governo
o seu Paulo Guedes, que é aí na faixa de 247, no máximo pode chegar a 300, e não vai atender aos 60 milhões, vai atender a metade disso. Então, a partir de setembro, teremos aí o agravamento dessa crise, que é uma grande crise econômica. Isso é uma verdade. Mas seria importante nós, ao longo desse período, aproveitar essas eleições municipais e fazer um debate forte com relação aos principais pontos, né, que afligem o país. A questão do saneamento, a questão de saúde, a questão do transporte, que são os pontos nevrálgicos dessa pandemia, né? A maioria da população está se infectando no meio do transporte. A maioria da população está se infectando porque não tem água encanada, não tem uma política de saneamento. Então é importante tocar nesses pontos, nessa política municipal, para a gente reverter esse quadro a nível local, a nível do município. É muito importante essas eleições. Dizer um não a essa política de arroz, desse austericídio, desse governo que está aí, que veio justamente para acabar com os direitos da população brasileira. E quero aqui reforçar a campanha do Despejo Zero, né? A campanha programada aí a nível internacional pela Aliança dos Habitantes, e aqui no Brasil representa os movimentos sociais, né? Central dos Movimentos Populares, a União de Moradia, Movimento Nacional de Luta por Moradia, a CONAN, Confederação Nacional de Associações de Moradores, que desenvolve essa campanha aqui no Brasil contra o despejo. Em época de pandemia, em época de coronavírus, é um crime fazer despejo dessas famílias que estão assentadas em algumas ocupações, em alguns acampamentos aí, de forma covarde, essas ordens de despejo do judiciário. Então estamos aí na luta e na resistência, né? Apoiando essa campanha contra o despejo. Despejo zero, né? E aí, finalizando, gostaria de dizer que vidas negras importam sim. Um bom dia a todos e a todas e uma bela semana. Um abraço.